Desacato Entrevista é um programa apresentado pelo jornalista Raul Fittipaldi, que recebe os protagonistas da classe trabalhadora e os construtores do cotidiano social e político. Acompanhe a seguir. Tudo bem? Hoje o Desacato Entrevista está novamente nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina, mais precisamente no Centro de Filosofia e Humanidades. O motivo é que este programa está sendo gravado no dia 30 de março de 2016. Um dia muito importante no mundo todo ao qual o Desacato está se agregando. É o Dia da Terra Palestina. O dia em que em muitas cidades do mundo, não só a comunidade palestina, sino todos aqueles que têm plena consciência da agressão sionista sobre aquele povo, festejam, comemoram, se reúnem, discutem, debatem e mostram a realidade palestina. Esta ideia que está nutrindo este novo capítulo dessa entrevista, porém, veio dos nossos parceiros já faz algum tempo, que são os companheiros do Barão de Itararé. Barão de Itararé na sua versão catarina. Para nos contar um pouquinho mais de como surgiu a ideia de fazermos esta cobertura, contribuirmos com outros coletivos na formação deste debate, desta reunião social, para comemorar o Dia da Terra Palestina, nós vamos apresentar a nosso colega jornalista José Carlos Ferreira. Tudo bem? Tudo bem, José? Tudo bem. E aí, como foi a viagem Foi de Camboriú? Foi boa? Tranquila. Diz uma coisa, diz para nós, para a audiência, como surgiu a ideia de fazer este evento sobre o Dia da Terra Palestina? Essa ideia surgiu no primeiro encontro que nós tivemos aqui em Santa Catarina, que foi aqui em Florianópolis, no encontro de blogueiros e ativistas digitais, que foi em novembro. Então, nós começamos ali, nós criamos o Núcleo Catarina do Barão de Itararé, que é um centro de estudos da mídia alternativa. E esse primeiro evento do Núcleo foi justamente sobre a causa palestina, nós programamos para o dia de hoje. E foi uma ideia que foi surgindo através de conversa com companheiros do Barão Catarina, né, entre eles o Raul Longo. E aí nós conseguimos, junto com o Desacato e outros companheiros e outras, fazer essa atividade que é importante para a gente destacar tanto a terra palestina, que é importante, como os nossos parceiros e o Barão. Me permita, então, fazer justiça com todos os nossos parceiros. Além de Barão de Itararé no núcleo, e o Núcleo Catarina, na versão catarina, eu sempre digo versão catarina, né? Eu não digo Núcleo Catarina, eu digo versão catarina. Além de Barão de Itararé e o portal Desacato, também participaram na criação deste belo momento, além deles, então, a revista Pobre e Nojenta, o blog Contexto Livre, UFSC à Esquerda, o coletivo UFSC à Esquerda, que também nos acompanhou em Desacato, para quem se lembra, anos atrás, na primeira palestra de Talifel de Gleiser, e eu volto a fazer agora, e também, obviamente, e principalmente, o Comitê de Solidariedade com o Povo Palestino. Exato. Estava pensando ontem à noite, antes de me preparar para vir aqui, que parecido está o momento do Brasil, a circunstância contemporânea do Brasil, com a circunstância histórica da Palestina, né? No âmbito da luta de classe, da questão da democracia. O que achas tu disso? Isso é importante porque mostra a resistência do povo palestino e a nossa resistência aqui com essa luta de classe que a gente há tanto tempo vem lutando, né? Então é importante que se una todos esses, façam um comparativo entre a causa palestina e a nossa luta de classes aqui, que nós tanto tempo vamos lutando e parece que vamos lutar mais ainda, né? Por isso estava fazendo essa citação, porque, na verdade, amanhã, isto vai ser evidente, esse amanhã é muito atemporal, porque, na verdade, o programa não estará no ar até próxima semana, né? Já entrou a semana de abril, por isso eu marquei a data, no dia 31, no dia de amanhã,
né? Posterior a esta gravação, estão acontecendo em todo o Brasil manifestações, mobilizações em defesa da democracia, que está profundamente afetada neste momento. Estamos numa grande crise institucional, que para muita gente lembra a crise de 64, para outros não é tanto assim, para os mais velhos como nós, mais veteranos, mais experimentados, fica melhor que mais velhos, relembra vários períodos, o Plano Condor também, diversas formas de golpe. Zé, para concluir, agradecendo a tua presença, agradecendo a nossa parceria crescente, né, que começou também na universidade, com o evento com Altamiro Borges, com a Elaine Tavares, com Paulo Henrique Amorim, né? Queria que explicasses para nós um pouquinho o que vai acontecer em maio, o 5º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. É possível? Sim, esse encontro vai ser em Belo Horizonte, nos dias 20, 21 e 22 de maio. Nós estamos pretendendo aglutinar cerca de 1.000 blogueiros. Acho que vai ser o maior encontro que a gente já fez até hoje. O primeiro foi realizado em 2010, em São Paulo. Depois nós tivemos mais os 4, né? Os 3, e agora o 5º vai ser em Belo Horizonte. E vai ser importante porque a programação, agora nós tivemos que mudar um pouco a programação, porque ela estava prevendo a vinda de Cristina Kirchner, e Mujica, e Lula, e Dilma. Então, em fase da conjuntura, aí, nós estamos com um plano B, que é para poder ver se a gente vai até maio em frente com esse novo formato. E o Desacato está convidado? Porque alguém me falou... O Desacato já está inscrito, é o primeiro que foi inscrito, eu acho que foi o Desacato aqui de Santa Catarina. Porque alguém me falou que a nossa presidenta, Rosângela Avião de Assis, não por acaso também, nossa produtora deste programa e entrevistadora vai estar por lá. Sim, vai Isso estar. É verdade, já confirmamos. Parece que vai estar viajando por outros lugares da América Latina também. Também, né? Obrigado, Zé. A gente se encontra em outra produção conjunta, virão muitas, assim como está vindo com Abraço também, na sua versão Catarina também, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, com a Rádio Campeche, com a Rádio Pinheira, toda essa nova rede de jornalismo solidário que a gente começa a construir em Santa Catarina de maneira firme, de maneira forte, a qual Barão de Itararé, Núcleo Catarina, está se integrando com muito sucesso. Obrigado, Zé. Obrigado a você. Falei para vocês faz um minutinho menos aí com nosso primeiro convidado, José Carlos Ferreira, da nossa presidenta Rosângela Avião de Assis. E falei também que era a produtora deste programa e a entrevistadora, né, a repórter deste programa. Vamos assistir 2 entrevistas muito importantes que ela fez, as 2 primeiras de 3, antes de voltarmos com Hassan Félix e Tali Feldgleiser. Kader Othman é um dos fundadores do Comitê Catarinense em Solidariedade ao Povo Palestino. Senhor Kader, quais são os maiores desafios nesses 14 anos de existência do comitê? Bom, o comitê foi criado em 2002, uma vez que o exército israelense atacou o campo de Jenin, e foi um ataque sangrento. Morreu mais de 80, 90 pessoas lá naquele ataque. Então, foi sensibilizado várias pessoas aqui em Florianópolis para nos criar alguma coisa. Não estava na ideia Comitê da Solidariedade, estava na ideia criar alguma coisa que possa defender a justiça do povo palestino. E depois de muita conversa, foi criado o Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino. O maior desafio que a gente tem é a continuação. Porque o que hoje é bom, amanhã fica velho, e o pessoal já fica cansado, já não quer mais trabalhar, e embora que para mim, como palestino, todo dia, todo dia é novo. Então, um dos desafios que nos enfrenta é os companheiros
que permaneçam no campo da luta e continuem nesse campo. Os palestinos têm conseguido sensibilizar o povo brasileiro para a causa? O povo brasileiro não precisa de sensibilização dos palestinos. Ele é sensibilizado pelos fatos que estão acontecendo diariamente na Palestina. Hoje em dia, o Facebook, o Twitter e várias mídias assim já deixa o povo bem ao par do que está acontecendo diariamente na Palestina. Por isso eu acho que não é tão difícil sensibilizar o povo. Ele é sensibilizado por si pela violência e o impacto dos acontecimentos de um Estado super armado sobre um povo pacífico e nada de arma tem. Silvinha, do Comitê Catarinense em Solidariedade ao Povo Palestino. O que leva uma brasileira a envolver-se tão intensamente com a causa palestina? Bem, o que é que nos diferencia daqueles que nos oprimem, daqueles que nos violentam, daqueles que nos usurpam? É a nossa identificação com quem é oprimido. A gente se sente, a gente se percebe, a gente faz parte daqueles que sofrem no momento em que a gente se coloca no lugar deles porque somos iguais e porque podemos ser possíveis vítimas ou porque já somos vítimas. A solidariedade internacional rompe fronteiras. A gente é palestino, a gente é haitiano, a gente é brasileiro, a gente é curdo. Nós somos todos os povos que lutam por justiça, por uma vida melhor e que hoje os inimigos, os imperialismos diversos, maquiados de diversas formas, econômica, política e religiosa, oprimem esses povos. Então a gente tem que se unir, lutar, porque assim a gente constrói um mundo melhor, sem desigualdades e sem roubos de terra. A causa palestina hoje unifica muitos povos por conta que ela perdeu seu território, perdeu todo o seu país, devido a uma invasão sionista. Então a gente tem que estar alerta, porque o sionismo é um fenômeno internacional. Pode roubar terra em qualquer lugar do mundo, já faz isso. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. O Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano de Passageiros da região metropolitana de Florianópolis combate a exploração e exige condições dignas para o exercício da profissão. Para sindicalizar-se, procure um diretor no Sintraturb nos terminais ou ligue para 32655300. Sintraturb, com você muito mais forte. A realidade dos povos da América Latina, suas origens, seus costumes e suas lutas, estão documentados em Mundanos, todos os meses no Portal Desacato, com a produção e realização de João Gabriel Almeida e Laura Arango, de qualquer lugar da Pátria Grande. Mundanos aparece na sua tela derrubando fronteiras. Mundanos, um documento da nossa América. Pois então, nós tínhamos prometido duas entrevistas que já aconteceram. Vocês escutaram talvez a pessoa que Florianópolis se identifique como maior liderança palestina aqui na cidade, onde está sendo gravado este programa, que é o senhor Kader Odman, ou como diz a pronúncia correta, Kader Odman, uma pessoa muito querida na cidade de Florianópolis, e depois escutaram a uma das ativistas que muitos que seguem a causa palestina conhecem dos debates da esquina democrática
Silvinha, uma figura ímpar, muito especial, muito querida dentro do movimento pró-palestino e do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Estava prometido e vamos cumprir. Temos duas figuras muito queridas para nós, dois companheiros da América Latina. Nos acontece, comentava com a produção, uma questão muito especial neste programa. 3 pessoas que falamos originariamente o espanhol, para você, para lhe servir, para lhe acompanhar, estaremos falando português. Um cubano, Hassan Félix, boa noite. Oi. Como estás tu? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Gostaste da palestra? Muito, muito. Muito. Te sentiste à vontade? Sim, também foi uma oportunidade para conhecer a Tali, não? Porque Pois então. até agora eu só tinha ouído, não? Através de você ou algum encontro esporádico por Facebook, não? Pero nunca habíamos tenido este encontro ya frente, não? E sobretudo quando ele havia traduzido meu livro, não? Você veja a amabilidade do Hassan, que já me evitou a questão de apresentar a dona Tali Felge-Gleiser. Devo dizer, antes de apresentar formalmente a Tali, que Hassan é antropólogo, é escritor e é artista plástico. Tali, tudo bem contigo? Tudo bem. Tali Felge-Gleiser é da nossa casa aqui do Portal Desacato, é a diretora-geral do Portal Desacato, mas também é tradutora, revisora de importantíssimos escritores, é jornalista e escritora, não é? Agora terminei meu livro sobre a minha experiência na Palestina. Sim, pode ser considerada escritora, mas foi um processo muito importante para mim. E seu livro também está sendo terminado agora ou já terminou e já está indo para a gráfica? Bueno, se Deus quer, para a segunda quincena, para meados de maio, deve estar já publicado. E trataríamos de fazer o lançamento. Se estamos aqui com 2 escritores sobre a causa palestina, sim? E depois vou anunciando que vamos entrevistar mais um escritor da causa palestina, neste caso catarinense. Ou seja, é uma noite também de escritores. Imagino que são pessoas que tenham ideias já muito consolidadas, ou bastante consolidadas, a respeito do que acontece no Oriente Médio e como reflete isso no mundo em geral. Hassan, tenho refletido nestes tempos sobre a luta de classes e o caráter de luta de classes que tem a luta palestina. A luta palestina a gente pode levar a outros lugares neste momento da história, onde os povos estão sendo oprimidos, os mais poderosos oprimem os mais frágeis. Neste caso da Palestina, ficam com suas riquezas territoriais, suas riquezas naturais, ficam com a produção dos palestinos, reduzem seu território. Em definitiva, tudo o que o capitalismo faz e o que o imperialismo faz regularmente. No ensejo da luta de classes no mundo, qual é o papel da luta do povo palestino? Sim. Sobre tua pergunta, por exemplo, é muito interessante, porque a opressão, a luta de classe é uma constante dentro da vida humana, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os países. Com o tema palestino, especificamente, é algo que, por exemplo, a mim me estremece, não? Porque a vezes nós criticamos a las sociedades romanas, sociedades gregas, donde habían grandes espectáculos de gladiadores. Las pessoas iban, miraban aquele exceso de violência, onde as pessoas peleaban, ¿no? Lutaban contra leões, lutaban entre los mismos, había muito derramamento de sangre. Hoje não temos esses grandes coliseus, pero temos grandes programas de televisão onde vemos em vivo as guerras, os combates, as atrocidades. Quando queremos violência, ponemos um filme, uma película, e vemos todo tipo de derramamentos de violência e dormimos tranquilos, contentos. Com o tema da ocupação palestina, sucede o mesmo que com o povo saharaui. Sucede o mesmo com outros países do mundo. O que passa é que nós tentamos justificar o que sucede na Palestina com livros sagrados, que não ocorre em outros lugares.
no hay una justificación de lo que hace Marruecos como el pueblo saharaui mediante las páginas de la Biblia u otro libro. A nos interesa saber que lo que ocurre en la Palestina es un pueblo amparado por una ley divina, amparado por un libro, que está recuperando lo que cree ser sur. Y nosotros justificamos eso, tenemos cierta calma, tranquila, porque eso se fala en las iglesias, se fala en los libros, se fala en las medias, fala las personas que no tienen una conciencia política, que no falan de política, pero justifican lo que está ocurriendo por eso. Y eso precisamente nos involucra a nós. Hassan, me permita lhe perguntar a Thalia, então, como pessoa de origem judaica, de família judaica, você teve uma criação judaica no Chile, depois em Hamburgo, na Alemanha, depois na Argentina, que é o que lhe faz notar o tamanho da injustiça, o tamanho da dor, que lhe faz optar por se tornar uma ativista pela causa palestina, sendo uma pessoa judia? Uhum. A primeira, na verdade, é ter descoberto que existia outra história, que não é a história que nos contam, né, nas comunidades judaicas, de maneira geral. Apesar que eu estava numa comunidade judaica bastante progressista, que se faziam chamar de sionista socialista, mas isso é um contrassenso, porque se você é sionista, não pode ser socialista. Quando você vai num território que não é o seu, tudo bem, fugindo dos nazistas, em alguns casos, em outros casos não, porque teve também uma migração anterior à Segunda Guerra Mundial. E em vez de você se adaptar a esse país ou a essa terra, você quer impor a sua lei. Uma ideologia colonialista, como é o sionismo, quis tirar os palestinos do meio de um jeito que ninguém faz. Cidades foram destruídas, aldeias, mais de 500, terras confiscadas, pessoas que foram assassinadas, palestinos, mais de 700 mil refugiados, estou falando só do ano 48, depois teve mais refugiados com a outra ocupação em 67 da Cisjordânia. Então, eu acho que a Palestina é uma terra ocupada desde antes do ano 48. E eu acho que isso é uma injustiça, porque é mais um antecedente nesse caso, um grupo de pessoas, porque não era nenhum país, que vem, te invade e depois obriga você a negociar, né? Você tem que compartilhar comigo a terra. E pior ainda, a impunidade com que foi feito isso e a cumplicidade mundial, que acho que isso é a coisa que mais raiva me dá. Depois do intervalo em que vamos entrevistar o poeta Yasser Yamil Fayyad, eu quero lhe fazer duas perguntas apenas para desenvolvermos no bloco final. A primeira reflete a discussão dos dois Estados. Se isso realmente é justo, se isso realmente é possível, se isso realmente é o que merece o povo palestino. A segunda questão que quero que discutamos é relativa à influência, isso sobretudo para o nosso amigo escritor Hassan, do sionismo nas religiões evangélicas do mundo, em particular da América Latina e do Brasil. Podemos falar dessas questões no segundo bloco? Uhum. Pode ser? Tudo bem. Daqui a pouquinho, então, intervalo e entrevista mediante, voltamos com Thalia Feldgläser e Hassan Félix. Yasser Yamil Fayyad, médico e poeta, que aqui no Dia da Terra Palestina também está lançando seu livro de poesias, Nosso Verbo é Lutar. Yasser, você se considera um continuador da tradição de poesia de resistência? Sim, eu pertenço a essa tradição também, ao escrever esses versos em língua portuguesa e não em árabe, mas o sentimento é o mesmo, o sentimento de luta, o sentimento que valoriza essa estética de um povo que não abdicou da sua terra e da sua identidade étnico-cultural.
É importante para vocês que o movimento de resistência palestino também tenha esse aspecto cultural de divulgar a arte, a poesia, as fotos. Isso também é uma forma de levar o movimento de vocês mais longe, né? Na verdade, se a gente pensar o mundo árabe, para além da Palestina, e que inclui a face palestina, a cultura e a poesia e a tradição oral dos contos, da literatura, sempre tiveram presente. Né? É uma cultura em que a poesia, a música, o declamar são correntes. Quem não conhece essa tradição é o Ocidente. Então, publicar um livro em português possibilita que saiba que a nossa tradição é essa tradição já existe há muito tempo, é uma tradição milenar, mas nós estamos trazendo para o Brasil em português ela. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. O Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano de Passageiros da região metropolitana de Florianópolis combate a exploração e exige condições dignas para o exercício da profissão. Para sindicalizar-se, procure um diretor no Sintraturb nos terminais ou ligue para 32655300. Sintraturb, com você muito mais forte. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato trabalha para ser a mídia dos trabalhadores. Pois então, voltamos depois da entrevista que nossa repórter Rosângela Bueno de Assis fez o poeta Yasser Yamil Fayyad com os dois compromissos que fizemos com você, discutir com Hassan Félix e Talifel Gleiser dois temas que me parecem são fundamentais hoje em dia. É justa a solução dos dois estados? Queremos saber isso. Tem sentido dividir em dois estados aquele território que originalmente era do povo palestino? Isso é justo? Eu acho que não é justo pelo que eu falei no bloco anterior. Veio um grupo de pessoas com uma ideologia determinada, se apropriaram da terra, expulsaram os seus donos, os refugiados, tudo isso que eu falei no primeiro bloco. Além do mais, hoje em dia, no terreno, você, por exemplo, na Cisjordânia, não tem como dividir ou deixar para os palestinos essa terra, porque ela é cheia de colônias. Então, cada cidade palestina é rodeada por várias colônias. Então, como é que você vai fazer para deixar essa parte aí para a Palestina? E ninguém vai tirar, não tem nenhum sinal, nem desse governo do Netanyahu, nem dos governos anteriores, de tirar esses colonos que estão na Cisjordânia. Aliás, esses colonos que estão aí, eles são protegidos pelo governo, recebem muitas mordomias que a população da parte de Israel não recebe, e também o povo do outro lado reclama desses colonos por causa dos subsídios, as facilidades que eles têm, além de serem muito violentos e ultimamente não tem nenhum reparo em até botar fogo em crianças, em famílias que estão dormindo. Então, eu acho realmente que é uma injustiça e uma impossibilidade geográfica de você dividir isso aí em dois estados. E por que acontece, Hassan? É uma solução salomônica? A comunidade internacional fica com aquela ideia maniqueísta, né, de resolver as duas questões entre o bem e o mal, entre o bem e o mal se dá a mão e repartem a terra. De onde surge essa história dos dois estados? Bueno, primeramente hasta la propia idea de que esos colonos fueran para Palestina no surgió ni en la Palestina. En la misma declaración de Balfour se habla sobre eso. Hay una cosa que, por ejemplo, cuando se habla sobre esa teoría de dos estados,
se fala, pero lo importante sería el desastre de esa solución, porque marca un precedente dramático, es legitimar una ocupación. Entonces, todos los oprimidos del mundo tienen una advertencia de que otro día, otro fuerte puede ir a su casa, puede ocupar y va a tener un amparo internacional para formar dos nuevos hogares, dos nuevas naciones. Uma pergunta, seria como que aceitássemos que Guantánamo se transformasse em duas nações, como se as Ilhas Malvinas se transformassem em duas Correcto, nações. porque ya por ejemplo en el tema de la base naval de Guantánamo, las tropas norteamericanas llevan muchos años en Cuba. Entonces sería una buena solución compartir Cuba, darle un pedacinho a los militares norteamericanos que se han asentado tanto tiempo y no compartir la idea de dos países. O sea, marca, legitima todo tipo de truhanería, todo tipo de ocupación, de colonización, fuera de la propia decisión de los palestinos. Há outro tipo de colonização, é a colonização espiritual, cultural, religiosa, intelectual. Tenho lido em algum artigo teu que trabalhas muito, insistes muito com a colonização, que de alguma forma o sionismo está fazendo do pensamento das igrejas evangélicas no mundo todo e em particular no Brasil. É assim? É assim, infelizmente. O que sucede? Quando muitos protestantes veniam fugindo da Europa, chegaram a nossas terras, Estados Unidos, chegaram e impuseram suas doutrinas. Foram conquistando o mesmo processo que Israel está fazendo agora com os palestinos. Chegaram famílias, ocuparam, construíram, sembraram suas ideologias e foram desplazando as comunidades nativas. Os sítios, os nomes que os Pieles Rojas tinham em Estados Unidos também foram substituídos com nomes muito característicos. Nova Jerusalém, por exemplo, com uma ideologia fundamentalista evangélica. Y sucede todo ese tema. Es por eso que lo que estamos mirando precisamente en Israel es la repetición que ocurrió con nuestros nativos en América Latina. Y hay una preparación espiritual para no aceptar eso. ¿Qué pasa? Eso involucra, precisamente el nombre de mi libro es Víctima de un apartheid o activista silencioso de un fascismo. O sea, realmente somos víctimas de lo que está ocurriendo, también no somos activistas quando repetimos isso. Ou seja, nós temos que revalidar certos conceitos. Pois então, e seu livro é uma judia na Palestina. Qual é a mensagem para aquela juventude judia da América Latina que de repente foi uma vez em Israel ou não foi nunca, que escuta da sua família, no lugar onde trabalha, que há que defender o Estado de Israel? Qual é a sua mensagem, já que você nem sequer partilha da ideia de dois estados, você acha injusto, você acha que isso é terra palestina. Qual é a mensagem para a juventude de formação judaica, de origem judaica na América Latina, e em particular do Brasil? É um pouco difícil porque a comunidade judaica, em geral, está muito permeada pelo sionismo e cada vez se fecham mais em torno à defesa do sionismo nas redes sociais. Mas eu diria que primeiro que tem que abrir o coração e pelo menos estar abertos a que tem uma história, que tem outras pessoas, os árabes, como eles chamam, que na verdade são palestinos, e que vejam que tem uma história que não foi contada para eles. Comparem, que não escutem, não acreditem em tudo o que os adultos falam, né? Acho que a única mensagem que eu posso passar é de cada um fazer o que quiserem com essa informação, mas também que existimos outros judeus que pensamos diferentes, em outros casos que foram capazes de sair dessa lavagem cerebral que tem sido feita nesses anos todos de existência do Estado de Israel e foram capazes de ver
essa outra história. Na Pátria Grande, 3 pessoas de 3 países diversos conseguimos discutir um tema de interesse mundial, a Palestina, no Dia da Terra Palestina. E também, além de Hassan Félix, insisto, escritor, antropólogo, artista plástico cubano, tivemos o prazer de receber a dona de casa, na verdade, a diretora-geral do Portal Desacato, Tali Feldgleiser, que fica a maioria do tempo em República Dominicana. Uma verdadeira militante da Pátria Grande que tem morado no Chile, na Argentina, muitos anos em Florianópolis, Brasil, e que agora já faz um bom tempo está residindo em República Dominicana. A Pátria Grande, portanto, aqui também em Florianópolis, preocupada pelo presente, pelo futuro da comunidade palestina. Muito obrigado aos dois, muito obrigado, Hassan. Obrigado também a vocês, não? E bueno, convido para a segunda quincena de maio ao lançamento do meu livro. Vai ser uma alegria estar contigo. Tali, muito obrigado por estar 2 vezes em tua casa, no programa do portal que tu diriges. Muito obrigado. Obrigada eu, e para mim também é uma honra tamanha estar do lado de um companheiro cubano. Pois então, estava concluindo por aqui, agradecendo aos companheiros brasileiros, também da Pátria Grande, que estão atrás das câmeras, que estão na produção, que têm permitido não só este programa, quanto a gravação na íntegra das palestras hoje do Dia da Terra Palestina na Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado à nossa produtora e repórter, Rosângela Bion de Assis, obrigado ao nosso diretor de TV, James Domingos Pereira, obrigado a Márcio Papa, que tem aliviado muito nossa tarefa hoje aqui, neste set improvisado de TV, dentro de uma sala de aula na Universidade Federal. Obrigado a Tiago Yessin, a Ana Carolina Peplau, a Gustavo Siqueira, enfim, a toda a nossa turma que tem trabalhado com muita alegria para fazer este programa, para fazer a cobertura do Dia da Terra Palestina. Nos encontramos daqui a pouco, nos Caminhos da Informação. Tchau. هالتانجو الأرجنتيني بيحكي قصة مدينة عشاق ورقصة وزينة بينتحروا بالمدينة خلف الرقصة في تاريخ من جرايم حزينة هالتانجو الأرجنتيني بيحكي حزن المدينة مدينة بتوعى كل يوم مع ضحايا سجينة صورهم بالشوارع ضحكتهم. Obrigada por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal do YouTube Desacato Vídeos. Venha junto!